Como eu ia falando a vocês, a nossa intenção é buscar na Palavra de Deus referências de igrejas que possam nos estimular a ser igreja e a crescer. Nós já vimos há 2 domingos atrás sobre a igreja de Jerusalém, como era uma igreja que perseverava na Palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, em manter relacionamentos próximos, no partir do pão e nas orações, como a igreja permanecia buscando congregar-se para louvar a Deus e orar a Deus. Vimos que era uma igreja que tinha temor de Deus e levava as coisas de Deus muito a sério. Era uma igreja que tinha amor pelos irmãos de forma prática, a ponto de ver pessoas passarem necessidades e não fechar o coração e dividir as cargas e socorrer o necessitado. Era uma igreja também cheia de alegria, que fazia as coisas para Deus com singeleza e alegria de coração. Vimos no domingo passado sobre a igreja de Antioquia, que era uma igreja que abraçou a missão de levar ao mundo o Evangelho e a Palavra de Deus. E é uma igreja que planejou isso, não é? E nós vemos que o livro de Atos nos mostra essa execução do plano da igreja ali em Antioquia. Vimos também que ela fez isso porque a igreja de Jerusalém, que era uma igreja que referencia em muitas coisas, não abraçou essa missão, ficou restrita a Jerusalém. E nós vimos também que a igreja de Antioquia, mesmo sendo uma igreja saudável, comprometida, né, uma igreja que produzia gente preparada para servir ao reino, uma igreja que tinha o senso e a responsabilidade de enviar essas pessoas ao mundo e dava daquilo que ela tinha melhor, né, os seus pastores, né, uma igreja que mantinha, sustentava e cuidava. Nós vimos também que era uma igreja que tinha problemas e os 2 pastores, Barnabé e Saulo, levaram consigo um jovem que nem havia sido nomeado pelo Espírito Santo naquela lista que a igreja apresentou em oração a Deus, e isso deu problemas, evidentemente, na vida daquele jovem Marcos, o João Marcos. Mas vimos que a igreja não está isenta de cometer erros, mas é uma igreja que procura repará-los, consertá-los, e a igreja fez isso, né, na pessoa de Barnabé, quando investiu e recuperou a vida de João Marcos, e que ele veio a ser um grande instrumento de Deus, escritor sagrado do Evangelho segundo Marcos, o primeiro dos 4 evangelhos do Novo Testamento. E como Deus pega pessoas que têm um momento de fracasso na vida e ainda assim resgata, recupera e transforma essa pessoa numa bênção para o reino de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre a igreja de Jerusalém 2, parte 2, né? Porque ela tem muito a nos ensinar. E eu gostaria que nós pudéssemos observar o texto de Atos capítulo 6, abra sua Bíblia lá, do verso 1 ao verso 7, é um texto conhecido, eu sempre bato nesse texto aqui na igreja, principalmente quando nós vamos escolher oficiais para o exercício do presbiterato, que é o trato pastoral da igreja, o cuidado espiritual dos crentes, e o diaconato, que é o cuidado relacional dos crentes nas suas necessidades. E a gente sempre olha para esse texto. Eu queria olhar para esse texto de uma outra forma, de um outro ângulo com vocês, pontuando que em igrejas mesmo saudáveis, igrejas de gente que ama o Senhor, surgem problemas relacionais na igreja e como a Bíblia nos orienta a resolvermos esses problemas de forma razoável e bíblica, não é? Então, eu queria focar com vocês sobre isso, a igreja de Jerusalém, parte 2, surgimento e soluções de problemas na igreja. E gostaria de ler esse texto com vocês, pedindo que Deus nos desse entendimento e orientação para tirarmos da sua palavra lições preciosas à nossa vida. Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção e orientação do Espírito do Senhor, que Ele nos conduza às verdades que Ele mesmo, inspirando o autor sagrado, quer nos ensinar nessa noite. Pai bendito, nós te agradecemos de todo o nosso coração a oportunidade e privilégio que temos de estarmos juntos aqui, buscando a Tua face, cultuando o Senhor, em obediência ao Teu chamado, de que nós, o povo, criado à Tua imagem e semelhança, redimidos pelo sangue de Cristo, nos ajuntássemos para celebrar a nossa redenção, celebrar a salvação que o Senhor nos trouxe em Cristo Jesus. Nós louvamos o Teu nome, cantamos os Teus louvores, agradecemos ao Senhor por Tua bondade, misericórdia e favor nas nossas vidas. Admitimos e confessamos ao Senhor que somos pessoas, ainda que regeneradas e justificadas pelo sangue de Cristo, mantemos uma natureza ainda caída e pecadora. E por isso confessamos ao Senhor os nossos pecados e culpas, nossas faltas, ó Senhor Deus, para que o Senhor nos perdoe, nos purifique e nos justifique delas, ó Senhor, e nos ajude a viver uma vida santa para o Teu agrado, vencendo a natureza pecaminosa que há em nós. Que essa nova natureza que o Senhor fez nascer e que colocou o Teu Espírito Santo para conduzi-la à santificação, ela possa se fortalecer cada dia e nós possamos viver de acordo com Cristo Jesus, o nosso amado Redentor. Agora, nesse momento, quando nos deparamos com a Tua palavra, rogamos ao Senhor que ilumine a nossa mente, abra nosso entendimento, fale ao nosso coração, Pai amado. Usa esse momento para que possamos ouvir a Tua voz, que a voz do Senhor ecoe da exposição da Tua palavra e nos instrua e nos ensine a viver de forma tal que o Senhor se agrade de nós enquanto pessoas, enquanto famílias e enquanto igreja do Senhor. É o que nós te pedimos, confiados em Jesus, o nosso amado Redentor, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É em nome dele que nós rogamos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Por que nós estamos enfatizando ou batendo nessa questão do que é ser igreja e de buscarmos referência para que a cada dia nós sejamos uma igreja fundamentada nos exemplos da palavra de Deus e no ensino da sua palavra? Porque, por exemplo, esse ano nós vamos ter, no mês de julho agora, vencendo mandatos de 6 presbíteros da nossa igreja, vencendo de 4, mas temos a vaga do presbítero Josimar Henrique, de Raul, que viajou para o céu e outro para o Rio de Janeiro de volta. Então, nós temos 4 presbíteros vencendo mandatos, com mais essas 2 vagas a serem preenchidas. E a igreja precisa ter instrução e orientação bíblica, porque o fruto de pessoas que liderem a igreja não é resultado do nosso querer ou vontade, mas de ouvir a voz do Senhor. Aprendemos isso com a igreja de Antioquia. Discernir a voz de Deus, entender quem Deus quer colocar nos lugares que Ele mesmo preparou na igreja. Também vamos ter vencendo 5 diáconos, vencendo seus mandatos também. Então vamos ter eleição de presbíteros em julho, eleição de diáconos, e até o pastor está vencendo o seu mandato esse ano. Então tem que se submeter à eleição da igreja para ver se continua ou não. Então tudo isso faz com que a gente busque orientar a igreja biblicamente e trazendo princípios de como nós devemos fazer essas coisas aqui. E esse texto é muito valioso, porque nesse texto surge aqui o primeiro desses ofícios na igreja, que é o ofício diaconal, né? Por uma necessidade de demanda mesmo, e nós vamos analisar o texto bem direitinho. Nós aprendemos e observamos na Bíblia que Jesus instruiu os 12 apóstolos para que eles pudessem dar
avanço e crescimento à igreja e organizar a igreja em todas as partes do mundo. Jesus não veio fazer isso, ele veio morrer na cruz e ele cumpriu a sua missão naquela cruz, quando falou para o Pai ali no último suspiro: o Pai, está consumado, está feito o que eu vim fazer. Eu paguei o preço para resgatar aqueles a quem o Senhor quer salvar. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Os apóstolos foram treinados e preparados para agora organizar essa igreja, fundamentá-la, não é? Para que ela pudesse, bem fundamentada, crescer e espalhar o Evangelho. Então, baseado nisso, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos diz que essas funções de diáconos e a função de presbítero começa a surgir aqui no Novo Testamento por essas demandas. O texto de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, não só nos aponta para o provável início do ministério diaconal como um ofício, mas nos dá a devida distinção nas funções e ocupações do trabalho do cuidado pastoral do presbítero. O trabalho dele é cuidar da vida espiritual e pastorear a igreja, e do trabalho administrativo e assistencial dos diáconos, em resolver as coisas da igreja e as demandas da igreja. Então, é muito valioso para que a igreja saiba discernir pessoas que têm dons dados pelo Espírito Santo para o cuidado pastoral e pessoas que têm dons e habilidades para a administração e assistência da necessidade dos santos e do bom andamento da igreja. O que estava acontecendo aqui? O que é que podemos observar do texto? Que com o crescimento e com a expansão da igreja no início daquele primeiro século, surgiram múltiplas necessidades relacionadas com a organização, com a edificação, com a evangelização, com a beneficência no meio da igreja. Os apóstolos, sob a orientação do Espírito Santo, eles promoveram na igreja de Jerusalém a eleição dos primeiros diáconos. Mais tarde, eles também constituíram presbíteros em cada cidade onde se estabelecia novas igrejas. A exemplo da carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no verso 5, Paulo deixa claro isso. Por esta razão, Tito, te deixei em Creta para que você capacitasse em cada cidade, você constituísse presbíteros conforme eu te prescrevi. Então, daí a gente percebe que os apóstolos têm essa responsabilidade de estruturar as igrejas locais que iam nascendo ao decorrer do primeiro século. O texto aqui de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, nos fala da necessidade que a igreja sentiu de dividir funções, segundo a vocação e o dom que o Espírito Santo concedeu a cada um para melhor servir a causa do reino. Isto porque começaram a existir problemas que os apóstolos entenderam que não fazia parte do seu ofício, das suas funções ou dos dons que receberam do Senhor Jesus Cristo. E daí eles começam então a orientar a igreja para que ela mesma perceba e tome decisões orientadas pela palavra de Deus. Toda a igreja local deseja e precisa crescer. Ela foi posta e colocada no lugar para que ela se multiplicasse, para que ela pudesse fazer discípulos, para que ela pudesse compartilhar o Evangelho e alcançar cada vez mais pessoas para Cristo Jesus, pela graça do Senhor. Então, toda a igreja local deseja e precisa crescer, e crescer de forma saudável. E para isso é preciso eleger pessoas para desenvolverem seus ministérios nas áreas em que o Senhor os chamar, e isso com dons e habilidades necessárias para as suas áreas de atuação. Há muitas vezes um conceito equivocado nas igrejas, e eu sempre bato nessa tecla, nas igrejas que eu pastoreei durante esse tempo de minha vida como pastor. O presbiterato não é uma promoção para o diácono. Diácono é um dom e uma função específica na igreja, né? E o presbítero é uma função específica na igreja. Já vi erros sendo cometidos de pessoas que foram bons diáconos, que desenvolveram bons as suas funções e o pessoal promoveu ele a presbítero, né? Mas ele não tem dons de pastoreio,
Tem dons de cuidado, tem dons de sensibilidade a perceber problemas e a solucionar problemas e a resolver problemas. Mas o presbítero tem outros dons e são funções que têm a mesma honra e com áreas de atuação diferentes. Então, é muito importante a gente entender isso e o texto vai nos ajudar bastante a perceber. Por isso eu gostaria de falar sobre essa distinção e sobre o surgimento desses problemas na igreja e como a gente soluciona biblicamente, qual foi a orientação da palavra de Deus. Primeiro, eu gostaria de chamar a sua atenção para a constatação dos primeiros problemas na igreja de Jerusalém, que nenhuma igreja está isenta de enfrentar dificuldades, que nós somos um ajuntamento de pessoas salvas, regeneradas, justificadas, pessoas crentes, que nasceram de novo, mas pessoas ainda pecadoras, e que por causa disso, problemas surgirão no nosso meio, nas nossas relações. Isso é natural acontecer. Como é que se resolve problemas quando eles surgem? Essa que é a grande questão que o texto vai nos ensinar aqui. A igreja de Jerusalém, uma igreja vigorosa, uma igreja saudável, crescente, né? Uma igreja cheia de virtudes, começa a apresentar problemas exatamente, nós veremos, por causa do seu crescimento, né? E crescimento também traz problemas, né? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é esse surgimento e a constatação dos problemas no meio da igreja em Jerusalém. Qual era o problema? Logo no primeiro verso do texto de Atos 6 é apontado o surgimento de um sério problema na igreja em Jerusalém. O que é que diz lá o texto? Diz que houve queixa, né, ou murmuração dos helenistas judeus, que eram judeus de fala grega, judeus da dispersão. Lembra que a gente aprendeu isso? Que no dia de Pentecostes vieram judeus de todas as partes do mundo para adorar em Jerusalém. E quando houve aquele derramar do Espírito Santo, e quando Pedro pregou aquele primeiro sermão, né, 3.000 pessoas foram alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus. Desse número, muitos eram judeus da dispersão, judeus helenistas, judeus que viviam no mundo helênico ou no mundo grego, né, que não falavam nem o hebraico, e que vinham a Jerusalém anualmente para uma das grandes festas, né, ou Páscoa, ou Pentecostes, ou Tabernáculos, para adorar. E eles se converteram a Cristo, foram alcançados pela graça de Deus, e não voltaram para suas cidades, ficaram ali. Por isso nós vimos, quando tratamos da igreja de Jerusalém, lá em Atos capítulo 2, né, que os irmãos vendiam as suas propriedades e bens para atender aqueles que passavam necessidades. Eram esses irmãos que não voltaram para suas casas, para suas terras, para os seus países, e que ficaram ali enquanto não conseguiam um lugar no mercado de trabalho, passaram aflições e necessidades. E os irmãos de Jerusalém socorreram essas pessoas. É por isso que o texto nos diz que eles viviam nessa prática do amor dessa forma. Então, os helenistas, ou os judeus helênicos, eles eram judeus, mas que eram da dispersão, que cresceram fora de Jerusalém, que eram aculturados pela cultura helênica ou cultura grega, né? E o que é que houve? Esse grupo de cristãos estavam se queixando do quê? Diz o texto, houve queixa dos helenistas contra os hebreus, que eram judeus de fala hebraica, que eram nativos da região, que eram locais, em outras palavras. Por que eles estavam se queixando e murmurando, os helenistas, contra os hebreus? Porque a viúva deles estavam sendo esquecidas ou desprezadas na distribuição diária de alimentos. Estava havendo então um tratamento diferente no socorro às viúvas necessitadas. As hebreias estavam levando uma vantagem, as helênicas estavam sendo preteridas ou esquecidas. E aí surge uma reclamação, uma queixa, uma murmuração contra, né, essa prática. É isso que está acontecendo aqui. Quando observamos um problema surgido aqui na igreja como este, há a necessidade de se fazer um diagnóstico das causas disso, de tentar entender qual a razão disso, né? É preciso observar, primeiramente, o problema se deu
por causa do rápido e explosivo crescimento da igreja, né? O texto começa assim: por se multiplicar o número dos cristãos. É que aparece esse problema entre os hebreus e os helenistas, ou os helênicos, né? Os judeus de fala hebraica e os judeus de fala grega, né? Então, começa esse problema por causa de crescimento, por causa de multiplicação, por causa de um número enorme de pessoas que aderiram à fé. E agora, como lidar com isso, como controlar isso, né? E quando se junta a gente, há choques e há problemas, né? E há queixas que surgem aqui de uns para com os outros, né? Então, essa aqui, em primeiro lugar, nós percebemos que o problema é por causa do crescimento da igreja. E crescer é um bom problema, né? Uma igreja existe para proclamar o evangelho e fazer discípulos. Então, crescimento traz também complicações. Por causa do crescimento, a gente pede a vocês que escolham um culto para vir. Por causa da questão que nós atravessamos sanitária em nosso país. Mas também, o problema se deu por causa de preconceitos raciais e religiosos, bem como de preferências ou predileções. Isso é um problema sério. Haver dentro da igreja pessoas que deveriam se relacionar de forma sincera, haver queixa de uns para com os outros, haver murmuração de pessoas para com pessoas. Então, a gente observa que havia disputas entre grupos na igreja, hebreus e helênicos, havia queixa uns contra os outros, havia preconceitos na igreja. E havia também um tratamento diferenciado, é isso que está acontecendo aqui. Então, são problemas que não deveriam acontecer no nosso meio enquanto cristãos, mas acontece. E a Bíblia deixa claro isso. Uma igreja vigorosa, exuberante, como a igreja de Jerusalém, enfrenta problemas dessa ordem ou dessa natureza, porque trazemos ainda essa natureza pecadora dentro da gente, que compete, que disputa por espaço e reconhecimento, né? Que por causa disso se queixa uns dos outros, que por causa disso muitas vezes tratamos as pessoas com determinado preconceito ou tendemos a preferir uns em detrimento de outros, né? E a Bíblia traz isso à luz para que a gente aprenda a resolver essas questões no nosso coração e no nosso meio, enquanto comunidade local, enquanto povo de Deus. O que estava havendo? Havia divisões entre irmãos, havia queixa, havia murmuração de um determinado grupo contra outro grupo. Havia grupos distintos e perceptíveis na igreja. Estava havendo preconceitos, acepção de pessoas, desigualdade no tratamento. Estava havendo predileções e preferências de uns em detrimento de outros. Viúvas judias de língua grega estavam sendo desprezadas ou preteridas por não serem nativas, né? Mas além de perceber que o problema primeiro se daria por crescimento, que isso estava trazendo dificuldades nos relacionamentos, era preciso também ter coragem para investigar a fundo, identificar corretamente a natureza do problema. Eu sempre digo que alguém poderia ficar satisfeito somente com a primeira cavada, né, da pá na busca de compreender a natureza do problema que surgiu no meio da igreja. Seria até mais cômodo, mais confortável, menos constrangedor afirmar que o problema se deu por causa do crescimento numérico da igreja, né? Que bênção, a igreja está crescendo. Então, surgir problemas é por causa do crescimento. Mas não. Seria mais honesto e seria melhor afirmar que esse avanço numérico não estava sendo acompanhado pelo crescimento espiritual desejável, pois havia carnalidade na igreja no que tange a isso. Então, aqui nós já fazemos uma distinção e batemos nisso, que a gente não deveria se enganar com números. Crescimento numérico não significa necessariamente saúde
espiritual ou crescimento em qualidade de vida espiritual. E entendemos que precisamos priorizar a qualidade de vida, o amadurecimento dos crentes, a saúde na qualidade espiritual, para então ter um crescimento numérico saudável também. Muitas comunidades locais, muitas igrejas se complicam por causa disso. Priorizam um crescimento numérico, fazem todo um programa para agarinhar pessoas, mas isso não representa, não significa, não resulta em qualidade de vida cristã e comunitária. Então, eles precisavam ter coragem para investigar mais a fundo, identificar corretamente o problema. O crescimento numérico não estava sendo acompanhado, resultando num crescimento em qualidade de vida espiritual. Porque esses sinais de disputa, de queixa, de briga por espaço, de preconceito, de tratamento diferenciado entre os irmãos, demonstrava carnalidade. Isso não era o que Cristo veio fazer na cruz. Ele veio para quebrar a barreira da separação. De ambos os povos, judeus e gentios, fez um povo, o seu povo, a igreja do Senhor. E aí então nós adiantamos para outra coisa. Era preciso perceber e discernir a origem espiritual por trás dos problemas. É interessante que os apóstolos têm essa sacada. Os problemas relacionais, as queixas, a murmuração, as disputas e até mesmo o preconceito em tratar, em preferir um e preterir outros, tudo isso tinha por trás uma intenção maligna para impedir a igreja de continuar crescendo de forma saudável. Não é razoável. Os apóstolos perceberam isso quando a demanda é trazida para ele que eles resolvam. A queixa era essa: olha, estão tratando com preconceito as nossas viúvas, porque as nossas viúvas estão sendo preteridas, enquanto as viúvas hebreias estão sendo prediletas ou preferidas nisso aqui. Então trouxeram aos apóstolos para que eles resolvessem isso. E a palavra deles, ou a reflexão deles, em entender o problema que estava por trás daqueles aparentes problemas, era que não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Se você for analisar e estudar o livro de Atos, você vai perceber que a igreja recém-nascida, ali em Atos 2, no Pentecostes, enfrentava aqui no capítulo 6 a quarta tentativa de Satanás de impedir o avanço e o crescimento da igreja. A primeira tentativa para inibir a igreja na sua tarefa de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus se encontra lá em Atos capítulo 4, versos de 1 a 3, que é uma tentativa externa de perseguição quando os apóstolos Pedro e João são presos e ameaçados de não ensinar mais no nome de Cristo pelas autoridades religiosas judaicas. E era essa a primeira tentativa de calar a igreja, de silenciar os cristãos, E eles resolvem isso, enfrentando as autoridades de forma razoável, dizendo a ele que não era justo eles ouvi-los antes a eles do que a Deus, e que eles não iam deixar de falar das coisas que eles ouviram e viram, que eles iriam continuar pregando o Evangelho. Então a primeira tentativa de Satanás foi impedir a igreja de pregar publicamente o Evangelho, e os apóstolos reagiram e continuaram pregando publicamente o Evangelho. Houve uma segunda tentativa, que eu digo que é uma tentativa agora interna, dentro da igreja, que foi aquele caso de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, quando viram Barnabé se dispor e abrir mão de uma propriedade que tinha para socorrer os irmãos necessitados, eles foram enchidos de vaidade. E Pedro, quando confronta Ananias, diz: por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração de vaidade e vanglória, querendo receber louvor dos homens? Você não está enganando a Deus, mas
ao povo, né? Você está enganando ao Espírito de Deus. Você acha que você pode fazer isso? Então a tentativa de Satanás, a segunda, foi essa: colocar no coração de crentes vaidade, para que na igreja eu desenvolva coisas para ser visto pelas pessoas e receber glória das pessoas. A terceira tentativa foi, mais uma vez, perseguição externa. Atos capítulo 5, versos 17 e 18, os apóstolos foram presos segunda vez por pregarem o evangelho e ameaçados de serem mortos por causa disso, né? A gente vê que um deles paga com a vida, Tiago, é morto. Então, o diabo tentou impedir a igreja e agora ele vem de forma mais sutil. E qual era essa quarta tentativa aqui em Atos capítulo 6? Ele está tentando, através desses problemas do coração do homem, distrair ou sobrecarregar os apóstolos na sua tarefa de ensinar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, colocando demandas para eles que não eram o que eles foram chamados a fazer. O que a igreja estava dizendo é: olha, nós queremos que vocês administrem a distribuição das cestas básicas às viúvas necessitadas, porque o que está acontecendo é isso, é predileção e desprezo para outras pessoas. Então, intervenham e resolvam vocês isso. E ele diz: olha, gente, não é razoável isso. Eles percebem que por trás desse problema aparente tem uma razão, o diabo tentando desviá-los da missão e da tarefa que Deus confiou a eles. Com isso, eles então relaxariam ou não se debruçariam no ensino da palavra, e a igreja seria enfraquecida para posteriores ou futuros ataques à doutrina da igreja, que a gente vê isso em todo o Novo Testamento. Então percebemos, e os apóstolos olham com esse olhar, e muitas vezes nós somos imediatos em querer observar um problema que eu estou vivendo na igreja. Eu sempre digo isso: eu estou triste porque está acontecendo um problema relacional meu com um irmão meu na igreja, ou com um pastor, ou com isso, ou com aquilo outro, e eu estou com meu coração triste, porque fui injustiçado nisso, ou naquilo outro. Eu digo: tá bom, esse é um problema aparente que está acontecendo, mas por trás disso tem o diabo querendo azedar o seu coração, querendo entristecer a sua fé, querendo fazer você desistir e pular fora. Por trás dessas questões aparentes relacionais, da qual estamos sujeitos enquanto pecadores, tem o diabo tentando azedar a minha vida com Deus. Tem o diabo tentando impedir o avanço do reino de Deus e do trabalho da igreja. Então eu tenho que ter esses olhos de não olhar apenas para o imediato, mas perceber o que é que está por trás disso, né? O que é que o inimigo quer com isso na minha vida? E a igreja, então, tem essa percepção, né? Mas, em segundo lugar, nós observamos que para detectar o problema de forma correta, de sermos profundos em entender o que é que está por trás das situações, é necessário fazer isso de forma correta para que a gente dê as soluções devidas. As soluções propostas pelos apóstolos para resolver o problema nos aponta a isso. Eles mostraram o caminho bíblico e razoável para tratar aquela questão. E nós devemos buscar soluções bíblicas e razoáveis para aplicá-las às situações as mais diversas e para solucionar os problemas que surgem na vida da igreja. Igrejas não estão isentas de viver problemas, mas elas precisam aprender a enfrentá-los e tratá-los biblicamente. Precisamos ser ágeis em constatar e resolver os problemas que surgem, pois eles estagnam o bom andamento da igreja. Eles adoecem e interrompem o crescimento da igreja, tanto na qualidade quanto na quantidade da igreja, o corpo de Cristo. Então, é preciso ter esse discernimento. E aqui entra a função dos líderes, a função dos pastores, que na nossa organização presbiteriana funciona da seguinte forma: os pastores ou presbíteros da igreja são aqueles que são responsáveis por conduzir a igreja, por pastorear a igreja, por ensinar a igreja,
por instruir a igreja, por aconselhar a igreja, né? E esse conselho de pastores, né, ou de presbíteros, né, eles são constituídos de presbíteros docentes, que nós chamamos de pastores. São os homens que se prepararam, que dedicaram as suas vidas ao aprendizado da palavra de Deus nas suas línguas originais, na sua teologia, fizeram um curso preparatório para exercer a função de mestres, de pastores, de pregadores, de profetas, né? E tem os presbíteros regentes, que são aqueles que são eleitos pela igreja para dar suporte a esses pastores na condução da igreja, né? Essa é a função de presbíteros, de conselho de igreja. E os diáconos, que são o suporte desses pastores no cuidado da vida relacional, administrativa e sensível às necessidades dos demais crentes. Eles fazem esse trabalho de suporte. Então, a função dos pastores aqui, no direcionamento da igreja, é mostrada de forma muito clara. Quem são os responsáveis por perceber os problemas e tomar medidas para solucioná-los? Nós vemos, neste caso específico, os 12 apóstolos. Eles eram a liderança da igreja na época. Hoje, ou com o tempo que eles foram morrendo, né, eles treinaram outras pessoas a quem chamaram de presbíteros. Você vai ver Pedro falar isso na carta que ele escreve às igrejas, dizendo: eu quero pedir aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como vocês, pastoreai a igreja de Deus. Paulo faz a mesma coisa com os presbíteros ou pastores lá da cidade de Éfeso, na Ásia, em Atos capítulo 19 e 20. Então, quando os apóstolos foram morrendo, eles foram preparando os seus substitutos, que são os presbíteros. São os líderes da igreja local. São aqueles que vão conduzir o rebanho do Senhor. Então, são eles os responsáveis por perceber os problemas, por tomar medidas e decisões para solucionar esses problemas e orientar a igreja. Atendei por vós, diz o apóstolo Paulo aos pastores e presbíteros de Éfeso, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Eles identificaram o problema ali. Identificaram o problema a tempo. Eles estavam sintonizados com a igreja. Eles eram sensíveis aos problemas e às necessidades das pessoas. Eles perceberam, eles ouviram, eles investigaram. Isso é, de fato, pastoreio, o cuidado do rebanho. Esse é o trabalho pastoral daqueles que foram eleitos para zelarem pela saúde espiritual da igreja. A igreja escolhe os seus pastores, os seus presbíteros, para que eles se ocupem no pastoreio da igreja, para que eles sejam as pessoas que vão ajudar a igreja nas soluções de seus problemas. Uma igreja que tem pastores que cuidam de fato da igreja, que são sensíveis à igreja, que percebem a ação do inimigo trazendo problemas para impedir o avanço e a saúde espiritual da igreja, é uma igreja que é bem pastoreada. E aqui o texto nos serve como modelo, referência e estímulos para sermos pastores e presbíteros com essa percepção, sabendo que é nossa responsabilidade antever os problemas, ser sensíveis às questões que surgem no meio da igreja, porque o inimigo atua para, de fato, fazer adoecer a igreja. Eles perceberam, eles ouviram, eles investigaram, e isso é pastoreio, isso é cuidado do rebanho, esse é o trabalho pastoral. Cuidar da saúde, zelar pela saúde espiritual da igreja. Também vemos aqui que a ação dos líderes e o direcionamento que eles deram para solucionar o problema da igreja. O que eles fizeram? Eles eram os responsáveis por perceber e por orientar. Mas o que eles fizeram? Eles convocaram a comunidade dos discípulos. O verso 2 nos aponta isso. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Segundo lugar, além de convocar, eles arrazoaram com a igreja. Eles
conversaram e falaram com a igreja, porque a demanda era: nós queremos que vocês resolvam isso. E eles disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às vossas necessidades materiais. Não foi esse o nosso chamado. Não é para isso que o Senhor nos constituiu pastores. Não é para suprir essa necessidade. Eles disseram que não deveriam deixar de fazer o seu ministério e a vocação para o qual foram chamados por Deus. Os pastores e presbíteros precisam ter convicção e consciência do serviço que foi por Deus confiado a eles. Muitas vezes, as demandas, o diabo e a própria igreja passa a exigir coisas que não são de fato a função ou ocupação que cabe aos presbíteros, que cabe aos pastores. Muitas vezes pessoas me ligam com algumas demandas, né? E eu digo: olha, não sou eu quem resolvo isso na igreja, são os diáconos, ou é esse setor, ou é esse setor, né? Porque senão você se sobrecarrega com demandas que não é aquilo que Deus te chamou para realizar. Um pastor e um presbítero não pode ser concentrador. A igreja, e Deus distribuiu dons através do Espírito Santo à igreja, para que cada um desenvolva um serviço, um ministério para o crescimento do todo. E temos que entender isso, e eles perceberam isso, convocaram a igreja, arrazoaram com a igreja, falaram com a igreja. E depois disseram: a nós nos cabe nos dedicar à oração pela igreja e pelo ministério, e ao ministério de ensino da palavra de Deus. E nós não podemos negligenciar isso para nos ocupar em outras áreas da vida da igreja. Então convocaram, arrazoaram com eles e, em terceiro lugar, deram as orientações para que o problema fosse resolvido com a participação e responsabilidade da igreja toda. Olha, quem vai resolver isso são vocês. É isso que eles estavam dizendo. Nós vamos dar as orientações, mas quem resolve isso são vocês. E como é que vocês vão resolver isso? Eles então deram as orientações. Escolhei, verso 3, dentre vós 7 homens, aos quais nós encarregaremos desse serviço ou desse ministério. São vocês que vão escolher as pessoas, para que depois vocês não venham se queixar que vocês escolheram essas pessoas para administrar essa causa. Então, eles deram a instrução: escolham 7 homens e nós os encarregaremos desse ministério, desse serviço. Essa nova categoria de oficiais iria desenvolver o trabalho de cuidado assistencial e socorro aos necessitados da igreja. Com isso, desafogaria os pastores ou presbíteros para dedicarem-se ao ministério da palavra e da oração. Essa era a solução, a orientação que eles deram, instruindo a igreja. Em quarto lugar, eles instruíram a igreja na palavra e estabeleceram os padrões exigidos na palavra de Deus para tal pleito. Os indicados pela igreja deveriam ser caracterizados por esses sinais: homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens que tenham sabedoria. São essas características de maturidade espiritual para as pessoas que iriam exercer esse ministério, esse serviço na igreja. Boa reputação, ou seja, gozar da confiança de todos, que seriam pessoas justas, que não iriam fazer acepção de pessoas, que não iria preferir uns em detrimento de outros. Seriam pessoas que gozassem do bom testemunho e da boa reputação da igreja. Então vocês vão escolher essas pessoas, mas escolham pessoas de boa reputação. Esse é o critério que nós damos para vocês. Escolham pessoas espirituais, ou seja, que tenham uma vida dominada pelo Espírito Santo, que sejam cheias do Espírito Santo. Pessoas não só de boa reputação, mas pessoas que tenham o testemunho de uma vida espiritual. E em terceiro lugar, pessoas que tenham sabedoria. E é sabedoria para lidar com essas questões
de necessidades. De perceber qual de fato é a necessidade da pessoa que está passando por uma aflição. Não é? Porque uma pessoa pode estar passando por uma aflição, tem que ser socorrida, mas pode ser que aquela aflição seja decorrente do mau uso do dinheiro que ele tinha. Então, o trabalho do diácono, além de ser uma pessoa que gosta da confiança da igreja, que seja um homem espiritual, tem que ter um homem que tenha sabedoria, para não ser induzido, levado ou enganado, para ser uma pessoa que saiba dar o conselho certo para a pessoa na sua necessidade. Então, tem que ter esse discernimento espiritual, essa sabedoria no trato. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, em primeiro lugar, constata-se que surgem problemas na vida comunitária e relacional da igreja. Em segundo lugar, que são os presbíteros ou pastores que devem chamar a igreja e orientar e instruir a igreja na resolução desses problemas, dando à igreja responsabilidade pelas soluções. E quando a igreja é bem orientada, né, pelos seus líderes, a gente vê os resultados. E a terceira ponto aqui, os resultados da ação e das orientações dos líderes, dos pastores. Vejam o que diz. Quando nós agimos pelos princípios da palavra e ensinamos o povo de Deus a agir por esses princípios, os resultados sempre serão bons para a vida das pessoas, para a vida das famílias, para a vida da igreja. A igreja ficou satisfeita por ser orientada e cuidada por seus líderes e por seus pastores. Diz o verso 5, que ao ouvir aquela orientação, o parecer agradou a toda a comunidade. E eles elegeram homens. Quando os pastores compreendem que Deus nos tem dado os princípios e a orientação necessária para o bem-estar da igreja, e pregam, e expõem, e ensinam essas verdades, e ajudam a igreja a aplicar em sua vida relacional, sua vida comunitária, sua vida pessoal, o resultado é satisfação, é sentimento de bem-estar, o sentimento de estarem sendo cuidadas e orientadas na vontade de Deus. É por isso que o trabalho dos pastores é se debruçarem na palavra, para expor a palavra com fidelidade, para ajudar a igreja a entender os princípios que ela nos traz, e para ajudar os crentes a aplicarem isso à sua vida. Assim se tornarão pessoas maduras, melhores, sadias na sua fé. O parecer agradou a toda a comunidade. Uma igreja satisfeita por ser cuidada e orientada por seus líderes. Em segundo lugar, o segundo resultado aqui que a gente observa no texto, é que a igreja respondeu em obediência à orientação dada pelos seus pastores. Eles elegeram. E depois de elegerem esses homens, apresentaram-nos perante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos e os colocaram no serviço. O verso 5 e o verso 6. Eles, após a eleição, apresentaram aos apóstolos aqueles que foram escolhidos segundo a orientação da palavra de Deus. Os apóstolos, com a autoridade que receberam, ordenaram aqueles homens a esse ministério. Impuseram aqueles irmãos para desenvolverem o serviço que o Senhor lhes orientou e lhes instituiu para o bem da própria igreja. E em terceiro lugar, terceiro resultado, a igreja voltou a ter paz e, consequentemente, seguiu seu caminho natural de crescimento. Veja o que diz o verso 7, no finalzinho do nosso texto. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Como resultado da boa orientação na palavra de Deus, a igreja voltou a crescer. Cresceu, em primeiro lugar, o crescimento é na palavra de Deus. A gente chama isso de crescimento em qualidade, em conteúdo. Era uma igreja madura, que conhecia a palavra e que vivia a palavra. E como consequência de um crescimento em qualidade, ela se multiplicava, né?
ela crescia numericamente, ou crescia em quantidade dos discípulos, e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Depois de expormos esse texto, nós gostaríamos de destacar algumas coisas aqui com vocês, algumas conclusões e aplicações práticas ao estudarmos esse texto de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7. Nós aprendemos aqui algumas coisas enquanto igreja local e que precisamos viver isso e colocar isso em prática e ter um exemplo como esse como estímulo para as nossas vidas. Em primeiro lugar, precisamos aprender que sempre surgirão problemas na caminhada da igreja, pois a mesma é constituída de pessoas caídas e pecadoras como nós. Então, problemas surgirão, tenha certeza disso. É a primeira lição prática que a gente aprende aqui. Segundo, problemas não devem ser ignorados ou minimizados. Aprendemos isso com o texto. Ao contrário, devem ser tratados de frente, com clareza e com profundidade. O que é que está por trás do problema que surgiu? Problema imediato. Alguns estão sendo preteridos e outros têm tido preferência. Havia queixas, murmurações, disputas entre os irmãos, preconceitos no meio da igreja. Então, problemas precisam ser tratados de frente, com clareza e com profundidade. Aprendemos também que para se solucionar correta e biblicamente os problemas, é preciso se fazer um diagnóstico correto, se aprofundar na questão, não sermos superficiais no trato de coisas que surgem. Precisamos, então, aprender a solucionar esses problemas de forma bíblica. Em quarto lugar, aprendemos que os apóstolos, ao perceberem o problema que estava ocorrendo na igreja em Jerusalém, tomaram a frente, convocaram toda a comunidade dos discípulos para juntos resolverem o problema. Então, problemas na igreja não se coloca nas costas de outras pessoas, é um problema da igreja, da comunidade. Em quinto lugar, os apóstolos demonstraram consciência e convicção de seu chamado e vocação. Eles arrazoaram com eles a respeito da tarefa que lhes estava sendo exigida pela igreja. Eles disseram: não é razoável isso, que nós abandonemos o ministério da palavra para servir às mesas. Não é razoável isso. Aquele não era o ministério confiado aos pastores. Eles tinham total consciência disso e revelaram essa consciência quando disseram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, nós, pastores, precisamos ter essa consciência para que a gente não se sobrecarregue e negligencie o ensino da palavra de Deus e, como consequência, enfraqueça a igreja nas suas convicções. Em sexto lugar, aprendemos que eles então convocaram a Assembleia dos Discípulos e apresentaram a solução onde a própria comunidade de crentes resolveria o problema. A comunidade dos discípulos deveria escolher dentre eles mesmos aqueles aos quais os apóstolos encarregariam daquele ministério e daquele serviço. Então a igreja é ela própria quem resolve essas questões. E aqui, na nossa prática como igreja presbiteriana, funciona dessa forma. É a assembleia da igreja que se reúne para escolher seus oficiais, para eleger os seus oficiais, pastores, presbíteros e diáconos. É o conselho da igreja quem impetra a mão, ordena e coloca as pessoas para desenvolver o ministério, mas é a igreja quem escolhe. Em sétimo lugar, aprendemos que o papel pastoral dos apóstolos era orientar a comunidade dos discípulos e estabelecer, através do ensino, critérios bíblicos que deveriam ser observados pela comunidade na escolha desses homens. Algumas características deveriam estar presentes nos líderes escolhidos. Esses homens deveriam ser conhecidos por uma boa reputação, por serem cheios do Espírito Santo
e terem sabedoria no trato dessas questões. Em oitavo, aprendemos ainda que a intenção do diabo naquela investida, além de causar divisões na igreja, era distrair a atenção dos pastores e sobrecarregá-los com afazeres e com preocupações outras, além do cuidado espiritual do rebanho, e o ensino e a exposição da palavra de Deus. Com isso, a igreja seria enfraquecida no seu ensino, no seu aprendizado da palavra de Deus. Igrejas adoecidas ou fracas não crescem, não cumprem a sua missão. E a intenção do diabo sempre será enfraquecer a igreja. Com divisões, com desapontamentos, com tristezas de uns para com os outros, com sobrecarga de trabalho àqueles que foram responsáveis por expor e pregar a palavra de Deus, colocando sobre eles demanda que não é exatamente aquilo pelo qual foram chamados a fazer. E os pastores precisam aprender a dividir tarefas e responsabilidades, para que eles não se sobrecarreguem com coisas que outros crentes, com dons do Espírito Santo, poderiam desenvolver. E por fim, aprendemos que se nós, enquanto igreja, observarmos os princípios ensinados na palavra de Deus, aqui em Atos capítulo 6, avançaremos muito no processo de escolha de presbíteros para cuidar da vida espiritual dos crentes e de diáconos para administrar a execução de medidas para melhorar os relacionamentos entre irmãos e a obra de assistência aos necessitados e ações sociais da igreja. A minha oração, meu objetivo enquanto pastor da igreja é que Deus nos abençoe, nos faça uma igreja que observa esses princípios e essas orientações de sua santa palavra para a saúde espiritual da igreja, para que a gente seja uma igreja robusta, uma igreja saudável, uma igreja onde tem pessoas certas nos lugares certos, com as motivações certas, desenvolvendo o ministério, dando a sua justa contribuição para o crescimento do todo, como diz a palavra de Deus. Quem é responsável por isso, por ter esse discernimento de escolher, é a igreja. Qual é o nosso trabalho? Instruir a igreja, expor a palavra de Deus, para que a igreja, consciente dessa responsabilidade, escolha segundo Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos fortalecer, que sejamos uma igreja comprometida com a sua palavra, com o seu reino. Amém?